fazia parte da banda Lodum, eu cantava uma música que diz assim: Oh Lord, I'd like to know where she's now. Olá, quarto ano! Boa tarde! Tudo bem com você? Hoje a nossa aula de vídeo, né? Vai ser uma aula diferente, tá bom? Então, nós vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Boa tarde. O versículo que a tia Zizi escolheu diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem recearei? Salmos 27, versículo 1. Que o Senhor, né, ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação. E crendo no Senhor, né, estando com o Senhor sendo o rei das nossas vidas, o Senhor dos senhores das nossas vidas, nós não precisamos temer, não é mesmo, quarto ano? Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje está aí registrada no livro, páginas 82 a 84. Se você ainda não pegou o seu material, pegue o seu material. É muito importante que você faça essas correções, tá, quarto ano? Ok? Então, vamos lá para a nossa correção do dia. Correção e explicações, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre palavras com C, S, SS e C cedilha. A tia Zizi vai dar 10 regras para não se confundir mais, ok? Então, presta atenção aí nessas regrinhas que a tia Zizi colocou aí para vocês. Lembrando que a tia Zizi pediu para que vocês assistissem a um vídeo, né? Também explicativo sobre essa matéria. Então, vamos lá, olha. Quem nunca ficou em dúvida se tal palavra se escreve com C ou SS, por exemplo? Isso acontece porque as consoantes S, SS, C e C cedilha assumem o som de S. Descubra algumas regras que podem te ajudar a não se confundir mais. Então, vamos lá, olha, vamos entender essas regras aqui. A primeira regra, os C cedilha e os SS não existem em início de palavras, ou seja, não existem palavras na língua portuguesa que inicie com o C cedilha ou com SS. Então, essa é uma regra, ok? Regra 2. O C, ele vai possuir o som da letra S em um único caso, com as vogais E e a vogal I. Em todos os outros casos, deve-se usar o C cedilha. Exemplo, censura, ácido. Aí, olha, açafrão, endereço e açúcar, aí nós vamos usar o C cedilha. Por quê? Então, porque a vogal, né, que vai vir é o A, o O e o U. Nós vamos usar o C cedilha. Quando for a vogal E e I, nós vamos usar o C e ele vai ter o som de S, né? C, si. C com E, C com I, si. Ok? Regra 3. Para assumir som de S entre vogais, deve-se colocar os SS, senão a palavra fica com som de Z. Então, olha, se você escrever uma palavra e quer que ela tenha esse som de S lá no meio da palavra, né? Você tem que colocar os dois S, senão ela vai ter som de Z. Por exemplo, rosa, né? Rosa, a gente escreve com S, mas tem som de Z, porque o S está no meio de duas vogais. Se eu quero, por exemplo, falar o sobrenome Roça, eu tenho que escrever R-O-S-S-A, para ter esse som de S, ok? Se a palavra contar com consoante precedida de vogal, nesse caso, emprega-se apenas o S. Por exemplo, descanso, farsa, remorso. Tá vendo aqui, olha? Descanso. Porque quem veio antes aqui no caso do só é a letra N, não foi uma vogal. Então, eu vou usar apenas o S, tá bom? Número 5, a regra 5. No caso dos sufixos de naturalidade, deve-se utilizar o S. Exemplo, Paraná,
Quem nasce em Paraná é paranaense, ok? Aí nós usamos o S, tá? Próxima. 6. Palavras de origem indígena, árabe e africana carregam C cedilha. Por exemplo, miçanga, paçoca, paisandu, muçulmano, ok? Todas essas palavras, elas são de origens indígenas, árabes ou africanas, então elas serão escritas com o C cedilha, ok? Usa-se o C cedilha nos substantivos derivados dos verbos ter e torcer. Exemplo, deter termina com ter, então eu vou fazer detenção com C cedilha. Manter também termina com ter, eu vou escrever manutenção com C cedilha. Distorcer, olha lá, o verbo termina com torcer. Aí eu vou fazer o substantivo distorção, né? Contorcer, eu vou fazer contorção. Tudo com C cedilha. A8. Deve ser escrito com C cedilha todos os vocábulos que terminam com to ou tor. Exemplo, canto, canção. Exceto, exceção. Setor, sessão. Redator, redação. Ok? A regra de número 9. Emprega-se S nas palavras derivadas de verbos terminados em NDR, NDI, NDIR, ERTR, ERTIR. Por exemplo, pretender, pretensão. Confundir, confusão. Converter, conversão. Divertir, diversão. Regra de número 10. Emprega-se SS nos substantivos terminados em gredir, mitir, ceder e cutir. Por exemplo, progredir, progressão. Demitir, demissão. SS agora, tá? Quarto ano. Conceder, concessão. Discutir, discussão. Ou seja, os substantivos formados pelos verbos, né? Derivados dos verbos terminados em gredir, mitir, ceder e cutir, eles são escritos com SS, ok? Então, é isso, essas são as regrinhas. Eu sugiro que vocês anotem essas regras no seu caderno, porque vai facilitar o estudo de vocês depois, tá bom? Então, agora, você vai pegar aí o seu livro, na página 82, a tia Cici vai apresentar aqui o livro dela, e na página 82 do seu livro, nós vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Que a tia Cici passou para vocês. Então, vamos aqui, deixa-me ver. Espera aí, gente, deixa a tia Cici achar o livro aqui, porque eu acho que eu fechei a página. Fechei mesmo. Deixa eu achar o livro aqui, só um minutinho. Professor, quarto ano, aqui, tá aqui. Ok. Então, agora você vai abrir o seu livro aí na página 82. E aí nós vamos começar a fazer essa correção. Ok? Aqui. Palavras com C, S, SF, C cedilha. Você já reparou que em língua portuguesa, letras diferentes podem representar o mesmo som? Releia o trecho a seguir e preste atenção ao som representado pelas letras sublinhadas nas palavras destacadas. A tia vai apresentar para vocês agora, terminando de colocar aqui no lugar. Passei agora do lugar. Aqui. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Uma guia do cromo. Aqui, ok. Então, olha, aí está o livro de vocês, página 82. Vamos lá, vamos fazer a leitura aí do box amarelo, tá bom? Aqui. Olha, quem tem um cachorro em casa, talvez já desconfie de que eles são muito atentos aos sentimentos dos seus donos. Mas reconhecer emoções de um ser de outra espécie, a humana, no caso, é uma habilidade muito complexa. E os cientistas
queriam testar se realmente os cães tinham essa capacidade. Todas as letras em destaque representam o som de S em início de palavra, como em sapo, sopa, sino, sono, suco. No entanto, algumas dessas palavras são escritas com C, outras com SS, outras com cedilha e outras com o próprio S. Vamos entender um pouco mais sobre os padrões que determinam o uso dessas letras em língua portuguesa? Vamos lá, então? Então, continuando aí. Livro. Olha, leia em voz alta as palavras a seguir e depois faça o que se pede. Escutem, quarto ano, olha. Laço, acelga, açúcar, saúde, acerola, cinema, cebola, saudade, açaí, pássaro, trança, passagem, canção, osso, professor, assadura, lance, caçula, paçoca, travesseiro, almoço. A letra A está pedindo o que há em comum na sonoridade dessas palavras. Olha, ao ler essas palavras, nós podemos, né, perceber que todas elas, nós ouvimos o quê, gente? O som da letra S. Em todas essas palavras, apesar delas serem escritas, né, com C cedilha, com C, com SS, o som que nós ouvimos é o som representado pela letra S em início de palavra. Então, essa é a resposta da letra A, ok? Olha, todas as palavras do quadro apresentam o mesmo som representado pela letra S em início de palavra, ok? Então, essa é a resposta da letra A. Tudo isso aqui que a tia Zizi sublinhou aqui, ok? Vamos agora para a letra B. Copie as palavras do quadro escritas com S. Então, você tinha que ter vindo aqui, né? Pegado as palavras com SS e copiado aqui. No caso, as palavras escritas com SS são pássaro, passagem, osso, professor, assadura e travesseiro. Aí pediu para reler as palavras do quadro e responder. Qual que é, gente, a posição do SS nas palavras? Ele aparece no começo, no meio ou no fim? Ele aparece antes ou depois de quais letras? Olha, então observem aqui, olha, essas palavras. Pássaro, passagem, osso. Nós percebemos aqui que a posição da letra S, do SS aqui no caso, é sempre no meio das palavras do quadro, né? Olha, pássaro, o SS está aqui no meio da palavra. Passagem, também no meio. Osso, percebem que o SS, sempre ele vai estar no meio da palavra, tá bom? E outra coisa, outra dica, ele também vai estar entre duas vogais. Olha aqui, ó, A, depois o A de novo aqui em passagem. Percebem? Olha, o professor tem a letra E antes, SS, depois a vogal O. Então, isso aí é uma regrinha, copia aí. A posição de SS é sempre no meio das palavras do quadro, entre duas vogais. E elas estão sempre entre duas vogais. Perceberam? Letra C. Agora, copie do quadro as palavras escritas com C cedilha. E as palavras escritas são laço, açúcar, açaí, trança, canção, caçula, paçoca e almoço. Pediu para nós relermos essas palavras aqui. E aí pergunta, o que elas apresentam em comum em relação à posição do C cedilha? Olha lá. E o que elas apresentam é isso aqui, é o fato de que o C cedilha, ele sempre vai aparecer antes das vogais A, O e U. Também é uma regrinha. Lembra que a tia Zizi falou com vocês no início das 10 regras que eu li? O C cedilha, gente, após o C cedilha, nós só vamos escrever as vogais A, O e U. Nunca vamos escrever as vogais E e I, ok? Então, olha, depois do C cedilha, né, aparece sempre as vogais A, O e U, ok? Converse com o professor e os colegas e responda. Há palavras em língua portuguesa que começam com SS ou com C cedilha? Nós falamos lá no inicinho aqui, que começou esta aula. Não existe palavras na língua portuguesa começadas, né, que iniciam
com S nem com C cedilha, ok? Vamos lá. Em língua portuguesa, não existem palavras que começam com as letras SS, pois elas aparecem apenas entre vogais, no meio das palavras. Nós vimos isso aqui quando estava corrigindo a questão lá anterior. Exemplos: assado, professor e osso. Em língua portuguesa também, não há palavras iniciadas por cedilha. Tá, gente? Também não tem palavras iniciadas por cedilha, por C cedilha, que aparece apenas no meio de palavra e só pode ser usada antes das vogais A, O e U. Exemplos: açaí, açougue e açúcar. Diante de vogais E e I, nós usamos a letra C. C, que vai ter o som de Sé e Si, que também pode representar o som de S em início de palavra, como em sapo e sopa. E pode aparecer tanto no início como no meio das palavras. Exemplo: ciências, céu, acelga. Ah lá, já está no meio da palavra, olha. Acerola também está no meio da palavra. E cinema, ok? Então, o Sé e o Si, escrito com C, ele pode aparecer tanto no início da palavra quanto no final da palavra, ok? Então, vamos aí agora para a página 84 do seu livro aí. Na página 84 do seu livro, pediu para vocês procurarem em jornais e revistas palavras que fossem escritas com C, S, SS e C cedilha. E representando, presta atenção, olha, representando o mesmo som de S quando aparece em começo de palavra, ou seja, então tem que ter o som de S no começo das palavras, que no caso é sa, sé, si, só, su, ok? Aí pediu para vocês recortarem, né, e colarem no seu caderno. E logo aqui abaixo, pediu para vocês copiarem essas palavras na tabela a seguir, na coluna correspondente. Atenção, você deve encontrar pelo menos 5 palavras de cada grupo. Ou seja, então você ia ter que vir aqui, olha, procurar palavras que tinham a letra C com som de S e colar aqui. Por exemplo, eu poderia escrever aqui céu, ok. Céu, cinema, que mais? Porque tem que ter a letra C com som de S, ok? O que mais que nós poderíamos colocar aqui? A tia Zizi já falou céu, né? Olha, cérebro, cebola, cinzas, Ceará, cemitério, cicatriz, cegonha, ok? Agora, palavras que tenham S com som de S mesmo, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Aí nós temos... Peraí. Aí nós temos, olha... S com som de S. Nós temos sacola, sino, sofá, suco, ok? Agora, palavras com SS com som de S. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos pensar aqui. SS com som de S. Olha, assiduidade, assinar, também escrito com SS, né? Classificar, também escrito com SS. Compromisso, SS também. Espesso, também com SS, ok? Agora, por último aí, nós pedimos palavras C cedilha com som de S. C cedilha com som de S. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aí nós temos açúcar, açougue, cabeça, coração, criança, doença, dança, tudo escrito com C cedilha. Perceberam? Então, olha, a nossa atividade, ela termina aqui nessa página, tá? A nossa atividade, ela termina por aqui. Opa, desculpa. Ela vai ficando por aqui. Nós vamos ficando com a nossa correção de atividades por aqui. Eu espero que você faça a sua correção, tá? Viu, quarto ano?
não deixe de fazer a sua correção. Pega aí o seu caderno, assista esse vídeo, né? Faça a correção direitinho. Se você errou, né? Pega aí as ideias que a tia Zizi deu nessas correções e escreva aí no seu caderno, tá bom? No seu livro, quer dizer. Faça a sua correção, depois você vai lá e escreve OK para mostrar que foi corrigida, que essas atividades foram corrigidas, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo no coração, tá? Feliz Dia das Crianças, ok? Abraços, fiquem com Deus, tá? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!